Esse é o Sérgio, nosso amigo querido, que ama a Igreja Betânia, porque ele ama as igrejas que amam o Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém. A palavra de Deus esteja nos seus lábios. Amém. Amém. Boa noite, gente. Vocês vão perceber durante esses 2 dias que eu não tenho sotaque. Eu sou paraibano, da Gema, nascido em João Pessoa. Me converti aos 24 anos de idade. Perdi tanto tempo fumando maconha e fazendo outras besteiras aí da vida, até que Jesus me encontrou. E antes que você pergunte, esse povo do Rio e de São Paulo tem uma mania de caricaturar o Nordeste, né? Na realidade, eu descobri que não é só o Nordeste, é o Norte também. Eu estive no Acre há uns 20 dias, e quando eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu disse: "Está vendo, Sérgio? O Acre existe." O povo pensa que só tem no mapa, mas o Acre existe, e você está pisando no Acre. Mas o pessoal tem a impressão que lá na Paraíba vocês vão encontrar um pessoal de chapéu de couro, na rua, um jumento andando na rua, né? Eu sei que vocês têm essa impressão, quem não foi no Nordeste ainda acha que lá é mais ou menos assim. Então, antes que você me pergunte se tem jumento lá no Nordeste, eu vou dizer o seguinte, que tem, só um, e ele viajou para Niterói para dar uma palestra para os amigos dele. Gente, que bom. Eu sou um pastor batista com um coração presbiteriano. Na realidade, nós somos uma igreja batista que ama os preceitos da reforma, somos uma igreja batista reformada. Para quem entende, isso que eu estou falando pode fazer algum sentido. Para quem não entende o que eu estou dizendo, também. E daí? E daí? Né? E daí? Me sinto muito feliz em ter sido convidado pelos pastores dessa igreja, Estotel, pastor Josué, e a equipe de vocês toda. Eu já tinha falado algumas vezes aqui em Niterói, mas nunca tinha vindo aqui na igreja. E para falar de missão, poxa, aí é que meu coração... Eu talvez seja aquele missionário heterodoxo, tá? Porque, antes de pegar o texto aqui para a gente tratar, eu já recebi um outro convite de Deus. Acho que cada um tem um convite missionário diferente. E eu acho que essa é exatamente a peculiaridade do que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, que torna bela a missão de Deus. Eu, quando me converti, eu já era auditor fiscal do trabalho. Já estava lá mais ou menos 1 ano. E aí isso foi em 94, e eu comecei a crescer na igreja, comecei a tocar, a compor, a produzir. Então, o meu primeiro momento na Igreja do Senhor foi como músico, compositor e produtor musical do primeiro CD, primeiro álbum lá da PIB de João Pessoa. E aí o tempo foi passando, e o ministério, e aquela sensação de que Deus me queria fazendo algo mais e mais e mais e mais. E isso foi crescendo no meu coração. Quando foi em uns 5 anos, 4 anos, 5 anos de convertido, eu já era pastor licenciado na igreja. E aí, quando eu estava para ser ordenado, acho que faltava mais ou menos 1 ano para isso, eu tinha acabado direito há pouco tempo e eu ia assumir o cargo de procurador da Fazenda Nacional. Isso aconteceu na Bahia, passei 1 mês e meio lá, depois vim para Pernambuco, servi em Pernambuco mais ou menos 1 ano e meio, e aí voltei para João Pessoa. E aí, chegou o dia da minha ordenação, e daquela decisão muito complexa na minha cabeça, né? Eu já tinha uma história no serviço público, já era meu 3º cargo, desde os 20 anos eu já servia como servidor público federal, e àquela altura eu estava, em 2000, eu estava ali com 28 anos, então eu já tinha 8 anos de serviço público, no 3º cargo, e vem a ordenação, e em 2004, enquanto eu estava como pastor auxiliar, as coisas eram mais fáceis. Daí eu vou tomar conta de uma das filhas daquela igreja que começou a crescer assustadoramente. E esse crescimento assustador da igreja me assustou também, né? Porque, para vocês terem uma ideia, pregando o evangelho, nós batizamos 500 pessoas em 1 ano. E vocês sabem que o pastor batista, a gente só batiza adulto, né? Então fica mais difícil de conseguir gente adulta para batizar.
E adulto não, a partir de 14 anos, pelo menos lá na igreja. E o que aconteceu? Eu vivi aquele impasse, porque a igreja cresceu rápido, eu estava começando uma carreira que eu desejava na área da advocacia pública, e acabou que Deus fez uma outra escolha para mim. Tá? Ele escolheu que eu fosse bivocacionado e que eu entendesse a importância também da obra missionária, onde nós estamos. Eu acho que é o que eu mais gosto de falar. Eu posso falar de qualquer coisa sobre missão, mas o que eu mais gosto de falar é dizer que Deus chama toda a igreja para sermos missionários. Há uma palavra do pastor Charles Spurgeon, um pastor britânico, que se você entende inglês, eu vou só tirar uma onda com o Spurgeon, mas ele falava ele falou mais ou menos assim, em um grande sermão lá em Londres: If you are a Christian, you are either a missionary or an impostor. Entendeu o que eu disse? Ele disse: se você é cristão, ou você é um missionário ou um impostor. Não dá para ser uma terceira coisa. Porque a missão está na natureza da igreja. Na natureza de ser da igreja. Uma das coisas, pastores, que mais foram revolucionárias para mim, foi entender que a teologia é filha da missão, e não o contrário. Observem só, toda teologia, toda dogmática cristã, toda cristologia, soteriologia, amartiologia, escatologia e todas essas gias, né, que nós temos, nós retiramos das Escrituras. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia é a catalogação da história de um Deus missionário que vem à Terra na pessoa de Jesus como um missionário, que derrama o Espírito Santo, que vai guiar a igreja em missão, sobre uma igreja que vai dar continuidade à missão. Estão lembrados do que tem em João 20, 21? Quem lembra do que tem em João 20, 21? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, não há absolutamente outra temática na Bíblia. Não há outra. A Bíblia é parida pela missão de Deus. E perdoem essa expressão, não sei se isso aqui é feio, para nós não é, mas isso aqui é fruto da missão de Deus. O que tem aqui é a história de um Deus em missão. Amém, gente? O Velho Testamento, Deus está em missão, escolhe Abraão, depois vem todo aquele processo da monarquia e das esperanças messiânicas, mas Deus está em missão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: quem escolheu Abraão? Quem mandou Abraão ir? Quem deu o filho Isaac a Abraão? E Jacó? Repitam. E todos os filhos? Quem escolheu Davi? Quem mandou Jesus? E Jesus é quem? E ele veio salvar a humanidade, amém? E ele continua em missão através do Espírito Santo derramado sobre a igreja. E o Espírito Santo é Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. A Escritura é a história de Deus em missão. Não tente encontrar sentidos outros, porque se há uma escatologia, é porque Deus está em missão. E a escatologia tem a ver com o quê? Com o que vai acontecer no final dessa missão. Se existe uma doutrina de salvação na Bíblia, uma soteriologia, é porque Deus está chamando e salvando um povo para mandar em missão. Na realidade, gente, um dos maiores problemas na igreja contemporânea, e daqui a pouco eu vou abrir a Bíblia, porque eu sou crente, não se preocupe, eu vou abrir a Bíblia, mas eu tô só dando uma introdução para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos, mas um dos maiores erros que nós começamos a cometer na história, e não nos apercebemos disso, é qualificar missão como aquilo que a igreja faz, e não como aquilo que a igreja, ou aquilo que a igreja é, um ser em missão. Missão não pode ser um departamento da igreja. Missão é a natureza mesma da igreja. E aí eu estava
assim, hoje eu leio a Bíblia procurando a missão de Deus e procurando me envolver com a missão de Deus. Nada vai ter sentido se não for para a missão. E agora eu vou convidar você a abrir Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem, todos acharam? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e vamos ler comigo, se você está na NVI, me acompanha, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Quando eu li esse texto, eu lia para encontrar um texto cristológico, que fosse explicar a dupla natureza de Jesus, 100% humana, 100% divina, na mesma pessoa. Esse texto de Colossenses é um dos textos mais cristológicos que nós temos na Bíblia, que apontam para esclarecer o que os colossenses estavam em dúvida. Havia um movimento na igreja de Colossos tendente ao pensamento gnóstico, e eu não vou me concentrar muito nisso, mas o pensamento gnóstico, em geral, ele vai dizer que a natureza material das coisas, o mundo material é mau, e que o mundo do espírito é bom. E, portanto, como a matéria é má para os gnósticos, como Deus poderia ter se feito matéria em Cristo? Esse era um dos problemas de Colossos. Como que um Deus bom se faz matéria, encarna na pessoa de um ser humano como nós, se a matéria é em si má? Esse era o problema que Paulo tinha que enfrentar. Então Paulo recorre a isso que nós acabamos de ler, que segundo alguns pesquisadores, tratava-se de um hino que se cantava para Jesus e sobre Jesus, um hino cristológico. Mas como eu disse para vocês, nós precisamos olhar para a Bíblia com a lente de um Deus em missão. Deus está em missão. E se você não percebe isso, esse texto que aponta para a divindade de Jesus, de ter toda a plenitude de Deus, de ser o primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos, ele encerra esse texto categoricamente dizendo que Jesus foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Paulo vai nos dizer uma coisa muito importante aqui. Se Deus está reconciliando consigo todas as coisas em Jesus, as que estão na terra e as que estão nos céus, ele vai nos ensinar uma coisa, que o problema não é a materialidade, e o problema não é, e a solução não é a imaterialidade, porque Jesus está reconciliando nele as duas realidades, tanto materiais da terra, quanto imateriais dos céus. A compreensão, gente, de que Deus está em Cristo, reconciliando tudo com Ele, tanto o que há na terra quanto o que há no céu, tanto o que é visível como o que é invisível, precisa nos dar
uma compreensão mais ampla do escopo da missão. Hoje nós vivemos um problema muito sério, que eu chamaria de ideologização da missão da igreja, ou ideologização da vida cristã, e quem está determinando o tom desse samba é a esquerda ou a direita. Não me interessa aqui saber quem de vocês apoia Lula, ou quem de vocês vai votar em Bolsonaro. Mas me compete dizer uma coisa: historicamente, tanto a esquerda faz uso da Bíblia para justificar os seus posicionamentos, como a direita faz uso da Bíblia para justificar os seus posicionamentos. Quem viu o último debate entre Bolsonaro e Marina? Quem viu? Em que Marina chega para ele e diz: Bolsonaro, você só quer resolver tudo no grito. E aí ela vai falar da criança, que você está usando o dedo para ensinar a criança a portar arma, e a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e tal. Ela usa esse versículo, e como é que Bolsonaro rebate? Vá ler as cartas de Paulo. Ou seja, ambos estão trazendo para a arena pública uma discussão sobre quem está certo com relação à missão da igreja, e nós estamos perdidos nisso, perdidos por uma razão, perdidos porque movimentos políticos estão cooptando a mensagem bíblica para referendar os seus interesses, os seus ensinamentos, quando na realidade nós vamos ver aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus está em ação para restaurar a criação dele como um todo, céus e terra, terra e céus, mundo material e mundo imaterial, mundo visível e mundo invisível. E Jesus está também nos mostrando uma coisa que vai de encontro, ou melhor, vai fulminar as chamadas pretensões humanas de tornar o mundo melhor pela força da ideologia. Eu não sei se vocês sabem, mas um movimento que escanteou a igreja, escanteou a fé no século XIX, século XVIII, a partir do século XVIII, foi o movimento iluminista. O iluminismo veio dizer que o lugar de todas as definições da vida humana não era mais a igreja, não era mais a Bíblia, mas a razão humana. E se você observar, os dois principais modelos econômicos que surgem do iluminismo, surgem da pretensão de que nós, seres humanos, seremos o responsável pelo progresso do mundo e tornar esse mundo um lugar melhor. Porque o iluminismo, ele baseia as suas pretensões, primeiro, numa cega confiança na razão, e segundo, numa cega certeza de que nós, usando ou a ideologia de Adam Smith, ou a ideologia de Karl Marx, nós vamos resolver os problemas do mundo, e vamos transformar o mundo num lugar melhor. Ambas são idólatras, na raiz, porque elas partem exatamente dessa pretensa autonomia da razão humana. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Para começar dizendo uma coisa para vocês, irmãos, sem essa, da gente achar que a missão da gente é uma parte da nossa vida enquanto cristãos. Não, a missão de acompanhar o cabeça naquilo que o cabeça está fazendo, e Paulo vai dizer que ele é o cabeça da igreja, então nós temos que seguir o cabeça onde o cabeça está. Talvez um dos maiores erros na nossa percepção sobre missão é preparar todo o ônibus, preparar todo o projeto, preparar todas as ideias, preparar todos os contextos e dizer assim: Deus, eu vou passar ali na estação central, eu vou passar ali na como é que se diz, vocês, na integração dos ônibus, nós temos uma integração, não sei como é que vocês chamam lá, e eu quero convidar o senhor para subir nesse ônibus.
E o Senhor vai abençoar o que a gente está fazendo. Olha só, gente. Quem está em missão é o próprio Deus. Ele disse que vai restaurar todas as coisas, nos céus e na terra. E eu vou dizer, se nós não formos, Ele encontrará alguém para segui-lo. Se nós não nos dobrarmos ao seu projeto e não tentarmos dobrá-lo ao nosso, Ele vai arranjar alguém para ir com Ele. Esse texto de Paulo aqui é claro no fato de que Deus escolheu o Filho para nele reconciliar. E o que é missão, gente? Missão é a tarefa de reconciliar um povo que se perdeu de Deus e reconciliar uma criação que foi escravizada pelo pecado humano. Se o primeiro erro que nós cometemos é achar que fazer missão é uma opção dentre um cardápio de opções da vida cristã, nós estamos enganados. É lógico, uns vão ser mandados para o Senegal, orando por você, meu amado, lá na Paraíba, você nem sabe, olha aí como Deus movimenta. Uns vão ser mandados para sair daqui para o sertão da Paraíba, outros vão ser enviados para a universidade. E Deus está em missão fazendo isso, usando as mais diversas pessoas e os seus mais diversos talentos para chegar onde Ele deseja chegar. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham que é a missão de Deus? Vou fazer algumas correções teológicas aqui, me permitam a arrogância. Mas me diga uma coisa, o que Jesus veio fazer naquela cruz? Será que Jesus foi naquela cruz salvar almas? Porque a nossa ideia basilar é que Jesus foi à cruz apenas salvar almas. E quando olhamos para um texto como Colossenses, nós vamos ver Deus reconciliando com Ele todas as coisas. Gente, para mim a melhor resposta para todas as coisas, no céu e na terra, invisíveis e invisíveis, a melhor definição de todas as coisas, sabe o que é? Todas as coisas. Essa ideia de que a missão, e aí gente, veja bem, olha só como são as coisas. A esquerda e a direita vão determinar o que é que eles entendem como missão. A esquerda, por sua tendência histórica a lutar pelos interesses dos pobres, dos trabalhadores, é óbvio que alguém de esquerda vai estar extremamente devotado à ideia de que a missão tem que incluir os pobres, mas muito mais, gente, por uma mediação e por uma interpretação socioanalítica, que nós somos empurrados para ajudar os pobres, ou nós somos empurrados para querer um Estado forte que defenda o pobre, mas no final das contas, quando se usa a Bíblia apenas para argumentos de esquerda, está se usando a Bíblia apenas como cereja de bolo, porque dentro do próprio pensamento, a história para a esquerda é a história da luta das classes. Aí eu pergunto para vocês, é só isso? O que é que nós temos visto hoje, por exemplo? Nós temos visto hoje essa luta por ligar a missão da igreja a uma ideologia. Então, você vai ter desde pastores que vão subir em carros de som para defender Lula, até pastores que vão subir em carro de som para defender a Lava Jato. Mas quem tem estabelecido a agenda da igreja, na maioria das vezes, é uma agenda política, é uma agenda ideológica. Então, Sérgio, afinal de contas, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a missão do cabeça, meu. A missão da igreja é seguir Jesus.
Imagina só, às vezes a gente age como uma mula sem cabeça, criando os nossos próprios caminhos, as nossas próprias ideias, as nossas próprias justificativas. E o que é que nós vemos? Nós vemos que Cristo está em missão. O cabeça está em missão, meu amado. E porque o cabeça está em missão, e ele morreu na cruz não só para salvar almas, mas para salvar corpos, para curar a humanidade, para curar a terra, para curar a natureza. Por que Paulo de Tarso vai dizer que a natureza geme aguardando a nossa revelação? Porque esse interesse ecológico de Paulo de Tarso, no primeiro século da igreja, por que Paulo está tão preocupado na expectativa de ensinar à igreja que a revelação da criação de Deus, da humanidade, vai também trazer em Cristo a redenção da criação? Gente, há temas na Bíblia que foram esquecidos em nome de dicotomias missionárias, em nome de discussões se a missão é pregar para a salvação, ou a missão é para ajudar a transformação social. É tudo junto. E eu vou dizer, isso não tem nada a ver com Karl Marx, isso não tem nada a ver com Adam Smith, isso é Bíblia do primeiro século, escrita no primeiro século. Aí eu fico pensando assim, pensa comigo, quem já ouviu falar no Greenpeace? Greenpeace, vocês sabem que eles são bem, eles costumam fazer umas coisas bem loucas, né? Tipo tirar a roupa, né? Se pintar com sangue de animal, com tinta. Massacre de baleias, está lá o Greenpeace. Destruição de florestas, está lá o Greenpeace. Por que o Greenpeace está lá? Porque a igreja não está. Porque a igreja acha que missão é arrebanhar um bando de gente para mandar para o céu. Irmãos, eu tive 2 conversões na minha vida. Uma quando Deus me tirou do mundo, e o mundo não é a terra, o mundo é um conjunto valorativo ou desvalorativo, e a segunda conversão é quando Ele me devolveu para o mundo real, de carne e osso, de necessidades prementes, e não de espiritualizações. Você sabe de quem é a culpa? A gente pensar tanto em ir para o céu, mas no final das contas o nosso coração quer ficar na terra. Sabe de quem é a culpa? Desse desejo ultramundano, ou espiritualizado, imaterial. Isso não é ensino bíblico. Isso é ensino platônico, absolvido pela igreja. Quem ensinava essa dupla natureza, onde a matéria é algo do qual a gente tem que fugir para entrar no mundo das ideias, é o que tem corrompido a nossa missão, a missão total, a missão de Cristo, a missão de Deus. Qual é a sua missão? Sua missão é a mesma missão de Deus. Ele te chamou, meu irmão, te chamou para isso, te chamou para seguir, para ouvir a voz dele. Aí eu separei algumas coisas aqui, só para conversar com vocês, sobre o escopo da missão, quando Paulo vai falar no final que, pois foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Observa, você já parou para pensar que o céu precisa ser reconciliado com Deus em Cristo? Por que Jesus morreu na cruz? Pelo céu também. Mas ele vai dizer uma coisa interessante: estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A palavra original aqui no grego é eirene, paz. Significa paz, prosperidade, bem-estar, completude. Jesus foi à cruz para devolver à criação a sua plenitude desejada por Deus, toda ela.
E eu quero lhe dizer, especialmente você que não tem pensado sobre isso, o Senhor se preocupa com os animais em extinção. O Senhor se preocupa com os níveis educacionais do nosso Brasil. O Senhor se preocupa também com casamentos quebrados. O Senhor se preocupa com o problema das drogas e dos presídios. O Senhor se preocupa e está interessado em salvar-nos de nós mesmos e do pecado que nos coloca sempre para baixo e para trás. Mas a missão é tudo. Quando eu entendi isso, foi libertador para mim. E eu entendi que, como procurador público, defendendo os 3 poderes da União contra a sonegação, para que se possa fazer distribuição de renda em investimentos públicos para todos, eu estou ali também. Se eu estou agindo no nome de Jesus e para a glória de Deus e para a alegria da humanidade, eu estou em missão ali. Assim como estou em missão no púlpito, defendendo o Evangelho. Nós acumulamos alguns conceitos que eles são extremamente perigosos para que a gente expresse em profundidade e inteireza aquilo que o Senhor quer para nós. Quando ele diz que todas as coisas ali, que Cristo é o primogênito da criação, ele está querendo dizer que Jesus é o autor da criação, que Jesus é o objetivo, é o destinatário da criação, e Jesus é o participante ativo na criação. E é porque Jesus é ativo, é porque Deus está fazendo, é porque Deus fez todas as coisas e disse que eram boas ou más as coisas que Ele fez. Boas ou más, irmãos? Boas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Casamento foi feito para ser bom ou ruim? A relação do homem consigo mesmo, bom ou ruim? Bom. A relação do ser humano com a criação, bom. Olha, algumas falsas concepções sobre trabalho secular e trabalho sagrado. De onde é que elas vêm? Elas não vêm da Bíblia. A Bíblia não menciona essa dicotomia entre o que você faz, qual é o seu trabalho secular, qual é o seu trabalho sagrado. Quando me perguntam, pastor, qual é o seu trabalho secular? Eu digo, rapaz, eu não tenho um trabalho secular. Sabe por quê? Porque o príncipe desse século é o diabo e eu não trabalho para ele. Eu quero dizer uma coisa para você, tem uma palavra em hebraico chamada avodá. E essa palavra, avodá, ela é usada para 2 coisas que são vistas como sinônimas: adoração e trabalho. Para o judeu, arar a terra e consagrá-la a Deus é um ato sagrado. Sabe quem foi que nos legou essa ideia de que o trabalho fora da igreja, ou o trabalho que não é necessariamente 100% mantido pela igreja, é de menor valia ou de menor qualidade do que o trabalho de alguém que Deus chamou para estar ali no mundo corporativo, ou estar ali escrevendo, ou estar ali exercendo a medicina para a glória de Deus? Quem nos legou essa mentira foi exatamente essa influência platônica, essa influência grega no pensamento cristão, especialmente de Santo Agostinho. E quando veio o iluminismo, eles deram o golpe de misericórdia. Agora é o seguinte: vocês pastores, vocês missionários, vocês igreja, vão cuidar dessa área sagrada, e nós, os cientistas, vamos cuidar de ciência, vamos cuidar de tecnologia, vamos cuidar de arte. Vocês ficam com a parte sagrada. Não, me recuso. Nós fomos assaltados, nós fomos roubados pelo diabo. O Senhor criou todas as coisas e disse que eram boas. Ele criou o trabalho, Ele criou a família, criou o sexo. Criação boa, que usada nos parâmetros bíblicos de um casamento monogâmico, aí sim, projetaço de Deus.
Mas olha só, nós continuaremos sendo igrejas que querem fazer missões, isso é muito bonito, mas isso passa a ser um problema. Quando nós dizemos que uma igreja é missionária, ao invés de dizermos que uma igreja é missional. São duas palavras muito complexas, às vezes, no vocabulário, mas essa palavra missional, ela ressurge nos círculos evangélicos ali, a partir do pensamento do missiólogo David Bosch, também do pensamento do bispo anglicano Leslie Newbigin, e ela é trazida para os Estados Unidos através do movimento da igreja missional, que pensa da seguinte maneira: não, quando eu digo que uma igreja é missionária, eu estou dizendo que ela faz missão, ela envia missionários. Uma igreja missional é aquela igreja que se sente enviada em suas posições estratégicas, tanto aqui em Niterói quanto no Senegal. Tanto nesse bairro onde vocês estão, como no grande Rio de Janeiro. Tanto aqui no Sudeste, quanto lá no Norte, no Nordeste. Confesso para vocês que em muitos momentos da minha vida, eu tive que ouvir coisas que eu considerei, na época, como verdadeiras. Tipo, pessoas chegavam para mim e diziam assim: quando você for só pastor, aí você vai entender o verdadeiro evangelho. E eu é de lascar mesmo, rapaz. Já ganhei tanta gente, discipulei, coloquei na igreja. Nós temos 8.000 pessoas na igreja, 15 pastores. Mas eu ainda, para esse grupo seleto, não experimentei o transe espiritual eu ainda não toquei nas vestes. Jovens, falo para vocês agora. Eu estive numa reunião em São Paulo, há 15 dias, com uma associação chamada ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu nem sabia que existia. E eu nem sabia que esse povo era tão difícil de entender, mesmo por mim, que tenho formação filosófica. Uma vez eu chamei um deles para falar do filósofo holandês Herman Doivert, e eu reuni todos os pastores na mesa, na sala da presidência, e ele dando aula sobre Abraham Kuyper, um calvinista holandês, e o Herman Doivert, que foi um filósofo do movimento neocalvinista, que surgiu no século XIX para o início do século XX na Holanda, tentando barrar o iluminismo na Holanda. Mas foi muito engraçado. Eu acho que eu entendi 70%. O que entendeu mais depois de mim deve ter entendido 10%. E só você vendo a cara de alguns pastores, pelo menos para mostrar a educação, assim, ó. Se contorcendo para entender o que o cara dizia. Aí eu pensei, meu Deus, com que ferramentas nós estamos ganhando hoje espaço na academia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quem aqui, quando vai escolher um médico especialista em alguma área da medicina, procura saber qual é a religião do cara? Talvez até você escolha um médico crente que também é bom. Graças a Deus por isso. Mas eu vou ajudar vocês. Olha como a gente tem um pensamento tosco sobre missão, que precisa ser realinhado, e a gente precisa entender que Deus quer nos usar em todas as esferas de sua soberania,
família, Estado, ciência, tecnologia, educação e todas as demais fazendo missão, além de transculturalmente, como alguns vão ser levantados por Deus para isso. Imagina só essa questão do que eu estava falando sobre a dificuldade da gente entender a missão de maneira mais ampla possível. Olha só, digamos que você está numa cidadezinha do interior, lá na Paraíba. Diga uma cidadezinha aqui do Rio de Janeiro, bem fraquinha. Tem uma fraquinha, não, assim? Deixa eu citar a minha, porque vocês ficam né? Pois o cara que você está dizendo, a cidade que você está dizendo é da pessoa que está atrás de você. Não fale, não. Deixa eu escolher uma, Cabrobó. Lá no sertão. Digamos que você está lá com seu filho, e seu filho, que Deus o livre, sofre uma queda de cavalo, desmaia, há uma suspeita inicial de traumatismo craniano, e lá tem 2 médicos. Essa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade acessível, com acesso péssimo, e que você tem que tomar ali providência. Lá tem 2 médicos, o doutor João e o doutor Pedro. Doutor João é diácono da igreja presbiteriana. Vou usar presbiteriana, quando eu estou numa batista, eu digo é diácono da igreja batista, entendeu? Doutor Pedro é diácono da igreja presbiteriana. Doutor Pedro é assim, quando ele pega o microfone para orar na igreja, o fogo desce, irmão. É mistério. Se é que tem esses mistérios, né, na igreja presbiteriana. Ah, meu irmão, amém, amém, varão, amém. Eu pensei que vocês queriam me matar de sede mesmo, levar a sério, né? Outra coisa, jumenta é diferente de camelo. Camelo é que fica sem tomar água. Doutor Pedro, quando ora na igreja, é uma maravilha. Agora, o curso dele, ele fez de maneira desleixada, pagando os amigos para fazer os trabalhos. O internato dele, ele assinava o ponto e saía. Não fez residência médica, também não estudou para ser especialista em nada, mas está lá na cidade, ele faz cirurgia geral ali, porque não tem outro médico. E esse diácono da igreja, ele tem um score muito bom. Cada 10 pessoas que vai para a sala de cirurgia com ele, ele manda para a glória 9. É bom que já vá orado. Agora tem outro, que é João, doutor João, conhecido como Pai João. Pai João é o líder do terreiro ali daquela cidade, tá? E é bom porque, como ele é médico, ele já fica a semana toda de branco. E o João fez medicina na USP, fez residência em Harvard, fez 3 anos mais de cabeça e pescoço, lá no John Hopkins, e está lá, um exímio médico, e no score dele é assim, cada 10 que ele opera, os 10 são restaurados. Você botava o seu filho na mão de quem? Doutor João desde criancinha, papaizinho Joãozinho desde criancinha, se ele curar seu filho. Mas pastor, você não está sendo espiritual? E o irmão Pedro? Bota o irmão Pedro para orar, que é a única coisa que ele sabe fazer. Escuta, quando Deus criou todas as coisas e disse que tudo era muito bom, Ele deu um mandato para a humanidade, disse: dominem sobre todas as coisas. Dominar ali significa faça ciência, faça tecnologia, crie soluções para o mundo. Esse mandato cultural, ele continua em vigor. Ele não vai salvar jamais, o doutor João não vai ser salvo por ser um bom médico. Ele vai ser salvo quando Jesus tocar a vida dele.
Eu não estou defendendo aqui um universalismo. Não, acredito que a cruz é o único caminho, a única verdade. Não há outra forma, é o sangue de Jesus. Tem que passar pelo Calvário para encontrar a graça e ser restaurado de tudo. Mas uma coisa é real. Voltando para essa instituição ABC2, eles passaram uma estatística americana. No Brasil deve estar ficando perto. Se não está, daqui a uns 10 anos vai ser assim em razão do Enem. Porque o Enem, vocês perceberam que o Enem, um dos resultados do Enem é a fragmentação dos núcleos familiares. Porque antes você fazia vestibular para o seu estado, no máximo para um estado do lado que não batesse as datas, não era assim? Agora não, você faz para o Brasil. Então tem carioca fazendo engenharia no Amapá, tem cearense estudando no Rio Grande do Sul. Isso já acontece nos Estados Unidos há muito tempo. 17 anos o cara sai de casa e já vai com as malas. Vai-se embora. Sai de perto da família, num dos momentos de definição da sua vida, um dos mais importantes, que ele vai escolher profissão, que ele vai escolher a sua parceira ou o seu parceiro de vida, e ele está lá, alijado dos processos familiares. Tá? E eles colocaram uma estatística que diz o seguinte: dos jovens crentes americanos, 70% estão se desviando no college. Bem, se eles voltam depois que casam, isso aí é uma outra coisa. Mas há um grande número de jovens se desviando nas universidades. E eu classifico que esse campo missionário, por exemplo, dentro da cidade, que está sendo perdido no Brasil inteiro. E olhe que a academia hoje, gente, me perdoem os da esquerda, e eu não faço meia culpa, eu votei em Lula nas 2 eleições, mas a universidade foi tomada pelo pensamento de esquerda. Não há lugar para o diálogo. A filha de um pastor batista lá que foi o reitor do seminário equatorial, Dr. Hiker, fez seu doutorado em Aberdeen, uma menina inteligentíssima, fez mestrado em Direito e foi usar o direito natural para justificar o casamento heterossexual. Usando o direito natural, uma tradição riquíssima da filosofia. Barraram o projeto da menina, não queriam que ela defendesse. Houve todo um furdunço, precisou entrar com ação judicial para que ela trouxesse uma outra versão científica da questão do casamento, usando o direito e não a Bíblia, usando o direito natural e não a Bíblia. E o que está acontecendo hoje nas nossas universidades? 3 grupos. O dos que entram lá, mudos e saem calados, porque não conseguem debater no nível e com as ferramentas necessárias na academia. Segundo, os que se desviam. E uma minoria mínima, que consegue articular algum pensamento crítico ali dentro da faculdade. Essa reunião da ABC2 nos mostrou o seguinte: a missão da igreja é ganhar almas, sim, mas é ganhar mentes também. Nós estamos num tempo, gente, e olha, eu estou apenas usando os recursos da lógica para te convencer. Quem acredita no poder da oração? Amém. Mas eu pergunto a você, qual é o caminho natural quando a gente adoece? Procurar o que, gente? Um médico. E não tem nenhum problema nisso, porque a medicina está diante da soberania de Deus. Ele é dono das ciências. Se a gente quiser tirar essas cadeiras daqui agora, em 5 minutos, é possível até que a gente diga assim: Senhor, traslada tudo agora, Senhor. Mas qual é o recurso que nós vamos usar? Qual é o recurso básico e natural? Nós vamos pegar e nós vamos tirar daqui. Qual é o recurso para engravidar básico? Eu não vou dizer que vocês sabem. Qual é o recurso natural para a gente fazer planejamento financeiro em casa?
ciência das finanças. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar nesse tudo que Jesus veio restaurar. Nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. A queda, irmãos, afetou tudo. A queda não afetou apenas a nossa espiritualidade. A queda afetou nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar. A queda afetou o nosso relacionamento conosco. Pela primeira vez nós vimos a palavra medo nas Escrituras. Está lá em Gênesis, quando Adão disse: eu tive medo de ti, por isso que eu me escondi. E quem trabalha com psicologia hoje sabe o quanto nós vivemos a era das síndromes, dos pânicos, das fobias. O pecado afeta a minha relação comigo, com Deus, com o próximo e também com a natureza, com a criação como um todo. Quando Deus disse que a terra produziria espinhos e abrolhos, e disse ao homem que ele teria que suar para tirar o pão, muita gente acha que o trabalho, portanto, é uma maldição após o pecado. Não! O trabalho já tinha sido determinado antes da queda, mas a queda afeta a nossa relação com aquilo que nos dá o sustento, que é a natureza. Resumindo até aqui, se Deus criou tudo bom, se o pecado afetou tudo, e se Jesus está reconciliando com Deus todas as coisas, a missão da igreja é seguir o cabeça naquilo que ele está fazendo. Não segmente, não sacralize algumas coisas e secularize outras. E aí, gente, eu estou acabando já, e eu vou dizer algumas coisas para vocês aqui. Escutem, algumas anotações. Jesus é o cabeça da igreja. Ele não teria escolhido um corpo para que não estivesse com ele em missão. O corpo é a igreja. Assim, a missão do corpo é seguir a missão do cabeça. A nossa missão não é diferente da Missio Dei. Ela é a própria Missio Dei, levada a cabo como sinalização do reino e como responsabilidade ativa da igreja em todas as áreas. Mas o que é que passou para nós? Eu não sei o que é que você já ouviu falar sobre o estado eterno, o que nos aguarda, o escopo da história, o telos da história, o capítulo do vir a ser da história. O que é que está guardado para nós? Olha só. Pastores conhecem Louis Berkhof? Alguém mais que estudou seminário Louis Berkhof? O livro de teologia sistemática de Louis Berkhof tem cerca de 400 páginas. Ele dedica uma página para falar do estado eterno, da nova terra e do novo céu. Nós herdamos aquela ideia de que o céu precisa ser imaterial para ser céu. Irmãos, qual é o cenário do primeiro capítulo da Bíblia? Onde é que o homem e a mulher estão? Me digam, por favor. Em um jardim, certo? Naquele jardim tem rio, certo? Naquele jardim tem árvore da vida, certo? Qual é o último capítulo da Bíblia? Só escuta que o jumento vai falar. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida,
que frutifica 2 vezes por ano, 1 por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Pastor, você quer ir para o céu? Eu digo, quero, mas não quero ficar lá não. Eu quero voltar. Eu quero voltar porque Jesus vai voltar. E o problema de Deus não é com a matéria, não é com o corpo, não é com a terra, é com o pecado que há na terra e no corpo. Deus não tem nenhum problema com a nossa materialidade. Escuta só, gente, olha para mim. Deus nos fez seres humanos ou anjos? Me ajuda aí! Ele nos fez seres humanos. Qual é o problema com a nossa humanidade? Me diga, pelo amor de Deus, qual é o nosso problema? Me diga, pelo amor de Deus. Deixa eu perguntar a vocês, o nosso problema é comer, é dormir, é trabalhar. O nosso problema é o pecado, irmãos. O capítulo anterior, só uma curiosidade para vocês. Existem várias tradições escatológicas. Os amilenistas, eu nem vou declarar aqui nenhuma delas, o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, certo? Aí a gente se engalfinha desde sempre. Os presbiterianos, a maioria é conhecido como sendo amilenistas, os batistas como pré-milenistas, mas é interessante que toda essa discussão de pré, de pós, de mid, de raio, de volta, acaba no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 e 21, que é Deus falando do seu plano final, para onde a história está sendo levada. Ele vai dizer assim, você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Eis, capítulo 21, João diz, eis que eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, subindo para o céu como a noiva. É isso? Não, subindo ou descendo? Descida, meu irmão, agora. Subindo ou descendo? Não, enquanto eu não tiver unanimidade nessa sala, eu não vou parar de perguntar. Capítulo 21 de Apocalipse diz que a cidade santa sobe ou desce. Sobe ou desce? Aí eu tenho dito uma brincadeira que alguns têm ficado chateados. Se você for ficar, eu não me importo. Talvez eu só volte aqui daqui a uns 20 anos. Está todo mundo querendo subir e Deus está querendo descer. Deus não me fez anjo. Deus me fez para ser matéria, para ser corpo, para comer. Quando eu vejo o capítulo 22 das Escrituras, eu fico com o coração cheio de alegria, porque João vai falar de um rio de águas cristalinas. Isso significa Deus curando a natureza. Quem já visitou a Europa aqui? Alguém já foi à Europa? Eu quero lhe desafiar, um dia que você voltar lá, pegar uma caneca. Paris é uma cidade desenvolvida, a França. Pega uma caneca e toma um golinho do rio Sena. Se você não gosta muito de francês, pois, então tu vais para Porto e toma um bocadinho da água do Rio Douro. Vai em Amsterdã e pega naquelas vielas lindas que passam na cidade, toma aquela aguinha. Toma, pai, aquela aguinha. Deus em Cristo Jesus está restaurando todas as coisas. O homem, a sua relação com Ele, a sua relação consigo, a sua relação com o próximo e a sua relação com a natureza criada por Deus. Jesus está em missão, amém, irmãos? E se nós não formos com Ele, as pedras vão clamar. Sabe o que é o Greenpeace para mim? São pedras que estão clamando.
Pois eu quero desafiar vocês, jovens, adultos dessa igreja. Sejam todos missionários. Alguns irão para o Senegal, alguns irão para a África, alguns irão para o Nordeste. Esses merecem o nosso aplauso, porque estão deixando grandes coisas de suas vidas no país de origem. Mas entre na UFRG, entre na UFF, entre no seu trabalho, entre no mercado corporativo e vá no poder do Espírito Santo. Vá como restaurador de veredas. Vá como aquele que está seguindo o cabeça. Vá como aquele que não desiste do que Deus quer fazer na sua vida e no lugar onde Ele te mandou ir. Troquemos esse nome de igreja missionária. Não troquemos, deixa ele aí guardado, ele tem um valor histórico muito bonito. E comecemos a internalizar o aspecto da igreja missional, a igreja que se sente enviada, a igreja que se sente enviada por Cristo ao lugar onde ela está. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmãos. Vocês sabiam que de 1910, quando os assembleanos chegaram aqui, os presbiterianos chegaram no século XIX, batistas, congregacionais, luteranos, anglicanos, adventistas. O movimento pentecostal começa em 1910, 1911. Naquela época nós éramos minoria no Brasil, nós devíamos ter 1% da população brasileira se declarando evangélica ou protestante. E durante o pós-guerra, o que se ouvia nos seminários, o que se ouvia nas denominações, quando esse Brasil for ganho para Cristo, nós vamos mostrar a nossa cara, nós vamos fazer esse país um país diferente, porque o Senhor vai reinar. Meus queridos, nós estamos chegando a 35% da população brasileira, nós nunca tivemos uma bancada política tão grande quanto a última legislatura no Brasil, e ela nunca foi tão vergonhosa, usando o nome de Jesus. Você sabe por que a gente não transforma a nação? Porque nós estamos, como cristãos, preocupados apenas com almas que serão levadas a um mundo invisível e não com todos os aspectos da criação de Deus. Se Jesus está reconciliando no seu sangue todas as coisas visíveis e invisíveis nos céus e na terra, eu devo ser alguém que vai no nome dEle, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e para a alegria do brasileiro, ou de qualquer povo para o qual nós sejamos enviados, nós vamos agir para sermos restauradores de toda a criação. Pense sobre isso. Leve a sua fé para o seu trabalho, não apenas na dimensão de testemunhar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Na organização, na excelência, na luta contra a corrupção, no combate à mentira, na boa ciência, na boa tecnologia, no bom direito. Nós somos o povo da nova aliança. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós representamos o Senhor soberano sobre todo o céu e toda a terra. Nada pode deter a noiva quando a noiva está vinculada à cabeça do noivo. Mas quando a noiva traslocada esquece a missão total e totalizante do seu Senhor e se dar a andar e fazer e escolher o que entende ser a melhor maneira de fazer missão, ela perde todo o seu potencial restaurador, ela perde todo o seu potencial redentor, porque se o Espírito Santo de Deus está sobre nós, nada nos será impossível nesse Brasil. Se o Espírito Santo de Deus está sobre a igreja, nada vai impedir a igreja. Irmãos, escutem, o diabo é muito ardiloso, e nós como reformados, olha como eu me incluo, nós como calvinistas, não acreditamos
na perda da salvação, certo? Nós acreditamos que o Senhor nos salvou, para sempre salvou, e nós acreditamos na soberania de Deus. Mas é como nós vivemos como se não acreditássemos. Amanhã à noite, eu vou contar um pedaço da minha história e do projeto que Deus escolheu para a gente fazer lá na Paraíba. Passei foi do templo, já? Que hora acaba esse culto aqui, irmão? Tem vigília hoje? Eu não sei, eu estou totalmente, não me deram regra, nada. Porque, jumento tem que andar com cabresto, meu amigo. Senão ele, diga aí, pastor, já está na hora? A gente acaba. 2 minutos para a gente acabar, 2 minutos. Mas amanhã eu vou me estender mais em alguns aspectos práticos dessa missão aqui e lá, para que vocês possam se inspirar um pouquinho. Olha só, uma das coisas que eu tenho ouvido, que a igreja não precisa se preocupar com outras coisas a não ser salvar almas, a justificativa sabe qual é? Deus vai destruir toda a terra. Por que eu vou me preocupar com isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem foi que deu a Paulo o texto de Filipenses capítulo 1, verso 6, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus? Não foi o próprio Deus que deu para Paulo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês entendem que o estado final de glória não é um ato de desenvolvimento, mas é um ato sobrenatural de Deus ao transformar quem nós somos? Vocês acreditam nisso? Mas isso nos exclui de nos santificarmos? Não vou me santificar não, porque no final Deus já vai me fazer santo mesmo. A lógica é a mesma. Se é Deus que vai dar a solução final para a terra e para toda a criação, no fechamento do seu projeto missionário, nós vamos lutar para que essa terra seja santificada. Embora não tenhamos, nem guardemos a ilusão de que somos nós que vamos chegar ao final e entregá-la para Deus. Afinal, a Nova Jerusalém não surge da terra, ela desce do céu. Mas não é porque desce do céu, como descerá do céu a nossa glorificação, que nós vamos deixar de nos santificar hoje, amanhã e até o último dia. Portanto, cuidemos da missão toda, totalizante, física, material, imaterial, visível, invisível. Lutemos para acompanhar Jesus naquilo que Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Queria orar por vocês. Uma oraçãozinha rápida para a gente ir embora. Depois eu passo para o louvor aqui terminar. Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado pelo privilégio, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, pela liderança dessa igreja. Eu te agradeço por poder ter a liberdade de abrir a Tua palavra aqui e compartilhar aquilo que está no Teu coração. Que essa palavra, Senhor, seja conferida por cada um dos que estão aqui, que eles sejam bereanos, que eles busquem esses textos sobre os quais nós falamos hoje e concluam por si mesmos, na direção do Espírito Santo, que não há 1 centímetro sequer de todos os domínios da criação sobre os quais Jesus, que é soberano sobre todos eles, não diga: é meu. E assim como o teu servo Abraham Kuyper usou essa frase, Senhor, no início do século 20, nós queremos, Senhor, corporificar a nossa missão de maneira tão abrangente, tão larga, tão comprida, tão profunda e tão alta, como é o teu amor por tua criação. Nos livra de nós mesmos, nos livra de reducionismos e nos livra
de ideologias político-partidárias que nos fazem esquecer sempre uma boa parte do que a missão do Senhor significa. Nos abençoa e que esses dias sejam dias de reflexão profunda e que não falte sensibilidade, que não falte interesse, que não falte, Senhor, antes de mais nada, o mover do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.